I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares through. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Boa tarde, provedores de internet de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live. Queremos aí agradecer primeiramente quem tá aqui com a gente, né? Quem olhou ali a nossa divulgação, porque hoje a live é com as meninas aí do financeiro, nossas especialistas na parte de financeiro, de compras, administrativo, né? Já temos aqui, inclusive, no nosso canal aqui do YouTube, algumas lives já gravadas, né? Com o pessoal de marketing, com o pessoal ali da parte de vendas, helpdesk, técnica,
saúde mental. Temos muitos conteúdos aqui no nosso YouTube e hoje estamos com o pessoal do financeiro, nossas especialistas. Se apresentem, por favor, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho de vocês. Pode deixar. Olá, pessoal, eu sou a Emily, eu tô na WSNet aqui há 3 anos e meio, atuo, né, como especialista na parte administrativa e também na WS Academy, né, trazendo aí um pouco do meu conhecimento, todo ele, na verdade, para transbordar aí todas as técnicas, as melhores ferramentas para você, que é cliente WS Academy, poder aplicar no seu provedor. Então é muito prazer estar aqui nessa live com vocês, pra gente poder compartilhar, né, dicas, insights que vão ser valiosos, né, para a operação de vocês. Show! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvia, eu tô na WSNet há 4 anos e hoje eu sou especialista em compras e hoje estamos aqui para ensinar vocês um pouquinho, né, sobre como funciona o processo de compras, um pouquinho também sobre homologação, então a gente vai hoje passar um pouquinho das dicas para vocês, mas na WS Academy a gente também tem um curso de compras que é mais completo, né, então vocês podem também acessar lá o curso, tá bom? Boa, a gente vai falar um pouquinho desses cursos também. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Daiane Ramos, estou na WSNet há 9 anos e também, né, estou atuando como supervisora do administrativo, do financeiro e também agora como mentora do WS Academy na parte de gestão, na parte financeira e na parte de administrativo, contribuindo para que o seu provedor de internet cresça cada vez mais. Olha só, temos especialistas. Vamos falar um pouquinho depois sobre os cursos que vocês têm lá na WS Academy, que eu tenho certeza que pode contribuir ainda mais com os donos de provedor, supervisores, coordenadores, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte, primeiro, né? Vamos falar sobre a parte, sobre apagar incêndio. Nós vemos muitos relatos, né? Temos provedores, inclusive, que já seguem lá o Instagram da WS Academy, tá, gente? Para você que não segue, é wsacademy.br. Então, já temos relatos de clientes nossos, né? Questões de tipo, vou apagar incêndio em todos os setores, né? Tem muito isso. O pessoal também que veio falar de outros temas falou um pouquinho sobre isso, que não tem ali um planejamento no setor e tudo mais. Como funciona ali na parte, tem o administrativo, mas na parte da compra, por exemplo, que vocês, querendo ou não, vocês trabalham com outros setores, né? Então, como é que funciona essa parte? Tem um planejamento que os setores fazem ou é tudo muito na urgência? Como funciona no dia a dia esse processo de compras que a Sil falou? Então, o ideal realmente é ter um processo de compras ali certinho e seguir, né? Não somente você ter ali no papel, mas seguir. Mas quando não acontece, a gente precisa dar essa prioridade e realmente apagar o incêndio, né? Quando infelizmente acontecem essas urgências. Mas o ideal mesmo é ter esse processo de compras alinhado com todos os setores, né? Sim. Porque o planejamento, Lari, ele tem que ser para a empresa inteira, né? Então, não adianta vir um pedido de última hora, então chega lá para a Silvia, precisa comprar isso agora. Tá, não vai só envolver o compras, vai mexer no principal, que é o caixa da empresa, porque eu vou descapitalizar naquele momento, então eu vou pagar uma moeda cara, Sim. Então eu vou pagar um produto mais caro. Como tudo tem que ser planejado, então a palavra do nosso hoje bate-papo vai ser planejamento, porque quando tudo é organizado, planejado, tem ali um acompanhamento, ela consegue ter um tempo mais hábil para cotar, né? Então, ter uma política ali de quantos fornecedores tem que ter na cotação, quantos tem que participar, aí com isso a empresa às vezes fala, nossa, não estou tendo caixa, não estou tendo dinheiro, porque uma coisa simples de fazer uma compra planejada não está sendo feito. E aí o caixa sofre a consequência. E a empresa sem caixa é muito complicado. Uma coisa vai meio que levando a outra, né? Mas, assim, até que ponto o financeiro, ele influencia nessa decisão de compra? Vocês podem, por exemplo, barrar, porque tem muitas pessoas que falam, que nem o marketing, eu tenho que falar pro financeiro que a gente vai fazer uma ação, tem que falar que vai ter algum evento, alguma campanha, algo do tipo. Como é que funciona essa parte? Até que ponto vai essa decisão de compra do pessoal ali, financeiro, de compras? Por mais, né, que nós somos vistos como os vilões, nós não somos. O financeiro não tem poder de barrar compra. Uma, porque a empresa precisa daquilo. Então, exemplo, o marketing vai fazer uma ação. Ok? Foi planejado antes? Qual é o orçamento para aquela ação? Aí tudo é analisado, senta.
a gente consegue parcelar, exemplo, vamos fazer um sorteio, né, que nem a gente fez o do ovo de Páscoa, é um valor elevado, que é um ovo grande, né? Então, vai comprar à vista? Isso foi pedido quanto tempo antes? Ah, me pediu 2 dias antes da Páscoa. Aí A é gente complicado. sabe que vai pagar mais caro nessa época do que eu comprar um mês antes, já ligar ali para a empresa e falar, olha, eu vou precisar de um ovo de Páscoa, tudo, e deixar já programado. A gente consegue ter desconto, consegue parcelar se for necessário. Então, o financeiro, ele não barra. Ele apenas mostra o momento certo onde podemos comprar. Porque o financeiro, ele tem uma visão. Quando o financeiro é organizado, ele tem uma visão a longo prazo. Então, eu não estou vendo só o dia de hoje. Os outros setores, às vezes, pensam só naquele momento. Eu preciso para agora, para essa ação. A parte técnica, eu preciso do roteador agora, da ONT, senão eu não vou conseguir instalar meu técnico, instalar o cliente. Então, com isso, a gente precisa se organizar. Então, todos têm que ter essa visão a longo prazo. Então, olha, como é o fluxo de caixa da empresa? Ah, todos os setores têm que saber quanto que entra, quanto que sai? Não, mas saber que tudo precisa ter um prazo e um limite ali, ser organizado para que isso flua e não atrapalhe a organização da empresa. Isso também impacta muito o fluxo de caixa, né, Daiane, da empresa. Inclusive, falando aqui sobre fluxo de caixa, as decisões que são tomadas, a gente tem que olhar, o provedor de internet, ele tem que olhar ali mais o saldo atual, que a empresa está atualmente, ou ela tem que enxergar algo mais projetado? Como é que funciona essa parte? Então, Daiane ou Emily, vocês vão se, né, cada uma tem a sua parte ali mais... Vou tomar essa resposta, mas a Daiane pode complementar, assim. Quando o provedor, ele trabalha, né, o provedor, qualquer empresa, trabalha só olhando o saldo bancário, é como se ele estivesse dirigindo, né, um carro olhando só pro capô. A gente não consegue ver a curva que tá lá na frente, a lombada que tá lá na frente. Então, na prática, isso eu considerar que hoje teve bastante saldo positivo, hoje dia 14, porque no dia 10 teve muitas entradas de receita, né, de pagamentos do dia 10, mas eu não tô considerando que na semana que vem eu tenho link para pagar, eu tenho folha para pagar, né, eu tenho grandes fornecedores para pagar. Então, se eu não tenho esse controle, eu descubro que eu tô sem dinheiro na hora de pagar o boleto, né? Por isso que uma empresa que ela quer sair da parte amadora e de fato se profissionalizar no financeiro, ir para um financeiro estratégico, ela precisa ter essa projeção, né, do fluxo de caixa, trabalhar aí com as ferramentas financeiras, que é o fluxo, a DRE, o balanço, o orçamento, que é muito importante. Então, é determinante, precisa trabalhar assim com projeção, senão a gente não sabe para onde a gente está indo, né? E trabalhar só com o saldo do dia. Aí cai naquela de caixa negativo, que isso não existe, né? O caixa negativo, na verdade, é a incapacidade de honrar com seus compromissos, e não é isso que a gente quer. A gente quer sempre pagar em dia, tentar pagar antes até mesmo para ter desconto, ter essa margem aí para negociar com o fornecedor. Então, a projeção ela é muito importante no fluxo de caixa. Muito bom. Quer complementar? Dai. É isso, assim, o fluxo de caixa, ele vai direcionar dia a dia da sua empresa e principalmente a longo prazo, porque às vezes a pessoa fala assim, tá bom, vou fazer o fluxo de caixa, mas faço só da semana. Mas não é o ideal. Faz a semana, faz a quinzena, faz do mês, faz do próximo mês, faz do trimestre. Coloca toda a projeção de entrada, toda a projeção de saída, principalmente porque tem um erro muito grave que muitos provedores cometem, que é confundir o faturamento até mesmo com a receita que entra na conta. O faturamento é a projeção. Então, eu gerei as faturas do meu cliente no nosso ERP, gerou lá, tem uma projeção de venda. Mas o que entra mesmo é o que eu vou colocar no meu fluxo de caixa, é o que entrou no banco, que eu recebi via Pix, cartão, o cartão já tem a taxa que desconta, o boleto tem a taxa que desconta. Então, se basear pelo faturamento, é dirigir no escuro, como a Emily falou. Então, eu tenho que basear pelo caixa. Então, é o que entra ali. Eu trabalho só com um banco, então, o que entra no meu banco. E a partir daquela receita, eu poder trabalhar as compras, poder trabalhar as despesas no geral da empresa. Então, não confundir isso, né? O faturamento com o caixa mesmo. Porque tem a inadimplência também, né? Então, a gente sabe, né? Já teve aqui um bate-papo com o Alisson, né, que é especialista no nosso CSCX, então ele fala realmente sobre inadimplência, como está alto no nosso Brasil. Então, a gente precisa também ter esses indicadores para que consiga conduzir melhor o nosso financeiro.
Olha, aí sim. É bom que a gente vai passando essa dica pro pessoal também. E eu recebi aqui uma informação. Nós vamos sortear um e-book nessa live, né? Na verdade, Lari, nós vamos disponibilizar para todos que estiverem assistindo. Então, não vai ser um sorteio. Ah, então tá bom. Então vocês vão. Então, gente, isso aqui só a WC Academy faz, tá bom? O que vai ter nesse e-book? Como é que vai funcionar? A gente vai deixar aqui, né? Então, um formulário para pro nosso pessoal. Vamos deixar aqui no chat. E aí a pessoa tem que se inscrever, então, no link. E aí, desse link vai ser encaminhado no e-mail, é isso? Exatamente. Nesse e-book é um compilado do que a gente está falando aqui também. É um compilado dos nossos cursos, mas é claro, é aquele gostinho de quero mais, né? A intenção é adquirir a WC Academy para se profissionalizar mesmo em todos os setores aí do seu provedor. Muito bom. Ó, aí sim, gente. Achei que era um sorteio para uma pessoa só, então não melhor é. ainda. Ah, é para todo mundo, então. Todo, porque quem é do financeiro gosta de ter uma planilha, de ter um e-book, a gente gosta de informação. Gosta, quanto mais. E na WS Academy vocês também disponibilizam, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim. Tem planilhas, gente, para você que é do financeiro ali, tem planilhas, tem todo que vocês trazem, né, documentos para melhorar, para facilitar ainda mais os provedores de internet, essa operação, né? Então, e sobre o financeiro reagir, que a gente fala muito sobre o financeiro ser ali só pagadores de boleto, né? Então, o financeiro ele deve ser muito reativo. Como é que funciona essa parte? Um financeiro, ele inicia no reativo, Lari, mas aqueles que vão ser clientes e já são clientes do WS Academy, eles vão deixar de ser reativo. O que é o reativo? É aquele que chegou o boleto, paga. Aconteceu uma emergência, resolve. Ah, precisa ir ali comprar, sai correndo para comprar. Tudo vem a ação e ele faz a reação ali de imediato e às vezes não, a maioria das vezes sem planejamento nenhum. Nem olha se tem no caixa, passa o cartão de crédito, nem sabe se vai ter projeção de pagar aquela fatura do cartão. Então, normal, toda empresa inicia numa fase de sobrevivência, então começa nesse apagar incêndio, tá trabalhando com o extintor do lado. Tem que ter uma previsibilidade, Sim, então, né? E aí, a partir do momento que você já conhece a sua operação, que você já vê, né, igual a Emily falou, hoje é dia 14, tem o maior recebimento do fluxo do dia 10. Então, às vezes meus clientes pagam com tantos dias de atraso, você já consegue ter ali, nossa, eu já sei que tal dia eu tenho mais receita. Tal dia vai faltar receita. Então, na hora que for fazer a compra, vai estar ali acoplado, ali parceiro do contas a pagar, para poder saber se tal dia pode colocar um boleto para pagar. Então, você já vai começando a melhorar a sua operação para chegar ao tão esperado financeiro gerencial, ou conhecido por muitos financeiro estratégico, onde todas as ações, vai fazer um projeto, vai fazer uma ação de endomarketing, uma ação de marketing, qual é o orçamento, quais datas nós vamos trabalhar. Então, tudo isso já entra no estratégico. Então, você já sabe, você já acompanha indicadores diários, semanais, mensais. Então, tudo começa. É uma jornada, Lari. Então, você inicia ali no reativo e chega até o estratégico. Ah, maravilha. E tem que também saber antecipar problemas, né? Vocês têm alguma carta na manga ou algo que vocês já vão pesquisando? Caso, né? Porque, querendo ou não, vocês já conhecem os setores. Principalmente ali a parte do compras. Então, vocês já vão se antecipando, já deixam alguma carta na manga, já buscam fornecedores, assim, antes de alguém vir trazer alguma ideia também? Tem isso? Então, a gente não pode prever o futuro, mas não é setor de milagres, né? Às vezes acho. A gente não prevê o futuro, mas a gente planeja ações que podem afetar esse futuro, né? Porque, Lari, eu gosto muito de dizer que o caixa, ele é o ar da empresa, né? Então, se falta o caixa, a gente morre, né? Hoje, se a gente parar de respirar, o que acontece? Então, a gente tem que ter, sim, igual no caso de fornecedores, né? Então, tem que estar em busca de novos fornecedores, tem que estar ali homologando, né? A Sil pode explicar melhor esse processo de homologação, para que a gente possa... E a gente sabe, assim,
Vamos usar o marketing como exemplo, né? O pessoal de marketing vai me matar. Marketing financeiro, a gente vai falar um pouquinho disso, hein, gente? O que acontece? O marketing, ele tem ação do ano inteiro. Exemplo, Páscoa, sempre vai ter essa ação? Então, vamos planejar antes. Vai ser com a mesma marca que foi o chocolate? Ou ano que vem quer fazer uma marca diferente? Tá vendo que a gente já está planejando algo que vai acontecer? Sim. O que é incêndio? Gente, toda empresa vai ter um boleto que vai chegar de última hora porque o fornecedor atrasou no envio do e-mail. Então, a gente tem que ser flexível, né? Nós não temos que ser engessado e pensar, não chegou com 7 dias de antecedência, eu não vou pagar o boleto? Não pode, não tem posso, isso, né? Não posso. Chegou lá pro compras e aconteceu uma Comprar emergência. hoje, agora. Não vou comprar porque vocês não abriram a requisição, não fez o pedido. Não pode, gente. A gente vai ali, tem que ser flexível. Então, tudo isso é conversado. E, lógico, tem alguns setores que tem, assim, um jeitinho diferente do outro. Então, você vai lá, trata com eles. Vamos acostumar a fazer dessa forma? Vamos seguir o processo. Tem que alinhar, né? Se vocês fazem, então, por exemplo, se surgiu ali algo de última hora, vocês fazem. Só que aí tem esse alinhamento depois, pra melhorar esse processo, né? Exatamente. E quanto que o fluxo de caixa, a Day estava falando, quanto que o fluxo de caixa ele impacta no crescimento da empresa? Lari, se não tem caixa, a gente não cresce. Não tem como. E aqueles, né, assim, empresas que pegam muito empréstimo, isso é saudável? Como é que... Então, é assim, não dizer que pegar empréstimo faz bem, faz mal. O que a gente tem que entender é o fim para esse recurso. Então, porque para uma empresa crescer, ela precisa de aporte. E o aporte ou vai vir dos sócios, então eles vão colocar dinheiro pessoal deles, ou vai vir de empréstimos de banco, ou vai vir de, vendi uma porcentagem da minha empresa, que se torna sócio também, né? E colocar esse aporte. Então, sempre vai precisar de dinheiro para crescer. Ou até mesmo o próprio lucro da empresa já vai se reinvestindo. Só que às vezes, precisamos fazer uma expansão para tal lugar e a gente vai gastar 3 milhões. Como que a gente vai captar esse recurso? Se for depender só do lucro, da parte do reinvestimento da empresa, pode demorar um tempo e a gente perder o time ali daquela região. Então, pegar empréstimo a juros, que seja baixo, tenha negociação. O que é ruim do empréstimo é assim, eu preciso hoje e vou lá e uso o cheque especial da conta, que é um juros absurdo. Agora, eu vou me programar para algo, para uma compra, por exemplo, um veículo. Vamos ampliar a operação e a gente precisa de um veículo, porque contratamos mais técnicos e vamos precisar de veículo. Só que já está projetado, daqui a tantos meses o técnico está apto para ir para a rua. Então, o financeiro consegue fazer ali um financiamento a um juros legal, ver em vários bancos a taxa e não ir no último momento e já comprar naquele e pegou uma taxa alta. Então, o empréstimo, ele ajuda muito no crescimento da empresa, desde que seja bem programado. Então, lembra do planejamento? Tudo tem que ser planejado. Eu não posso deixar para a última hora, porque quando eu for pagar um incêndio, a taxa vai estar mais alta. Pegando um gancho do que a Day falou, para a gestão mesmo desse fluxo de caixa. Não é porque olhar um relatório só por olhar também não faz diferença. Não é só uma para consulta histórica, é para acompanhamento mesmo, para tomar decisão estratégica no dia a dia, a curto, médio e longo prazo. Então, saber essa distinção, né, do que é lucro, o que é faturamento, o que realmente entra de receita no caixa. Então, lucro é aquilo que vai sobrar depois que eu pago os custos, depois que eu pago todas as despesas, né? E analisando esse lucro, o gestor financeiro ele vai ter essa capacidade de entender, a empresa está num bom momento para investir em novos equipamentos, né, ampliar a frota, fazer algum tipo de expansão. Então, isso é muito importante para justamente ela saber, vai reinvestir esse lucro ou então vai pegar um aporte, como que vai ser? Né? Muito importante. E se falando de lucro já para você anotar aí que está assistindo a live, existem 3 formas da gente aumentar o lucro, né? A primeira delas, a mais utilizada, é aumentar o preço de venda do seu produto ou serviço, né? A segunda forma seria eu reduzir o meu custo, né? Porque assim, se a gente pensa que ao aumentar R$1 no meu preço de venda,
a carga tributária também vai aumentar, né? Porque é em porcentagem. Então, quanto mais eu aumentar o meu preço de venda, o meu tributo também que eu tenho que pagar, ele vai aumentar. Mas se eu reduzir R$1 do meu custo, é R$1 que eu aumento no meu lucro no final, entendeu? Então, eu não precisei aumentar preço, eu negociei com o fornecedor, por isso que é muito importante ter essa conversa, né, entre financeiro e compras, e sempre estar buscando negociar e comprar com os melhores preços e prazos e qualidade. E a outra forma é vender os produtos mais lucrativos, né? Aquele que tem uma margem mais positiva, que tem a bandeira verde, que a Day fala no curso dela de precificação. Então, existem 3 formas e a gente tem que, como gestor financeiro, analisar qual que é a mais viável no momento. Ou aplicar as 3 juntas, o que vai ser o ápice, né, da maximização de lucro. Então, já anota essa dica aí para você poder analisar no seu provedor. Olha, essa dica é boa, hein? É uma dica boa pro pessoal. Então, as empresas devem focar ali no que tá vendendo mais, de repente, que tem um menor custo, né? No Sim. caso, serviço, planos. Porque a gente acha que às vezes vender um combo que é o mais caro que você oferece na sua empresa é aquilo que vai te dar mais retorno, mas nem sempre é assim. Porque ele teve maior custo, né? Um maior custo de instalação, mais despesas para pagar sobre ele. Então, no final, você vai ver, você precisa fazer, né, essa comparação do qual plano é o mais rentável para sua operação e ver, de fato, aquele que está dando mais retorno, mais lucro. E investir com toda a força nele. Ou então, fazer ajustes inteligentes, né? Negociar com o fornecedor, como eu falei. Às vezes, trocar um SVA por outro. Então, tudo isso é uma gestão, de fato, estratégica, né? Não só, às vezes, fechar um contrato e deixar até o contrato findar. É sempre estar revisitando aquilo para poder negociar. Isso é importante. Muito bom. E essa parte de negociar com o fornecedor, como é que funciona esse processo? A Sil tá ali na parte do compras, né? Tem fornecedores que tá com vocês há muito tempo, né? No caso com a WSNet ali há muito tempo, vocês vão nos novos. Como é que funciona, Sil, essa parte? Então, por isso que é muito importante a gente ter o processo certinho e seguir, né? Porque quando a gente tem um tempo maior para poder fazer a negociação, a gente consegue trabalhar ali até mesmo com o prazo do próprio fornecedor. Às vezes a gente consegue uma carência um pouco melhor, 45 dias para frente, 60 dias, e aí o restante a gente consegue parcelar. Então, é muito importante a gente ter essa previsão do que a gente vai precisar mais para frente e poder negociar, porque a gente faz, no mínimo, 3 fornecedores seria o ideal para começar ali uma negociação. Se a gente tem mais fornecedor homologado, a gente coloca todos que a gente tem ali no momento. Então, por isso é muito importante essa negociação para conseguir um prazo melhor, mas também verificar se não vai ter juros, né? Às vezes a gente aumenta a carência, mas aí aumenta os juros, aí, poxa, será que vale a pena? Tem que colocar tudo numa balança. Exatamente, tem que ver realmente o que vale ali na sua operação, o que faz sentido ali para vocês, né, nesse momento. Aí a gente entra no assunto de ciclo financeiro, né? Ciclo financeiro, ciclo operacional, que eu falo bastante no meu curso Código Financeiro. Lá a gente passa por todos os relatórios que um gestor financeiro precisa conhecer e saber gerenciar. E também sobre essa gestão de ciclo financeiro, né? Que é o PMP, PMR, PME. O prazo médio de pagamento, né? Então, negociar com o fornecedor para ter essa carência é muito importante, porque a gente consegue estender o nosso prazo médio de pagamento e, a partir disso, também ter iniciativas para encurtar o prazo médio de recebimento do cliente, porque é muito ruim a gente pagar sem ter recebido, né? Então, a gente vai ter que tirar esse dinheiro de algum outro lugar. Quando a gente tem essa noção dessa régua, porque é como se fosse uma régua mesmo, esse ciclo financeiro, a gente sabe o tempo que vai entrar o dinheiro, que é o PMR, né? Prazo médio de recebimento do cliente, o tempo que a gente tem que pagar. E o tempo que esse produto vai ficar em estoque, né? Porque produto em estoque, a gente sabe, é dinheiro parado. Então, precisa ter uma gestão de estoque muito eficiente sobre isso também, para não perder o time ali do produto rodar nos clientes, né? Então, ter essa gestão, ter esse controle é muito importante. Reduzir o prazo médio de recebimento através de incentivos. Pode ser desconto quando o cliente paga o cartão de crédito, né? Pode ser, talvez, algum desconto quando ele paga antecipado também por alguma outra forma. Alguns incentivos mesmo para o cliente ir lá e pagar antes do vencimento ou mesmo na data, para evitar esses atrasos. E também negociar com o fornecedor o máximo que pode, sem afetar o preço, é claro, para a gente estender esse prazo médio de pagamento. Isso aí é uma gestão muito eficiente. Tem que ter toda essa parte organizada e vindo de todos os lados, né? Então, quando eu vou receber do cliente, quando eu vou ter que pagar o fornecedor, tem que ter ali realmente uma organização. E tem tudo isso na WS Academy, né? Exatamente. Isso aí, pessoal. Inclusive, nós vamos deixar aqui nos comentários, no nosso chat, o telefone, o nosso WhatsApp, para vocês conversarem com a nossa consultora. Quem tem dúvidas aí, quer conhecer mais sobre o nosso produto, né?
Temos a plataforma que tem muitos cursos. Quantos cursos já tem? Hoje nós estamos com 40 cursos, Lari. 40 cursos. É uma Netflix aí de cursos e de todas as áreas, tá bom? De um provedor de internet, tudo que vocês precisam saber. Então, pode chamar ali a nossa consultora. E também, quem tiver alguma dúvida, o nosso time especialista vai estar aqui para responder vocês também no chat, tá bom? E vocês falaram ali um pouquinho sobre... A parte do financeiro ali, do administrativo, tem muitos documentos, né? Então, tem ali o balanço, DRE. Como que faz? Vocês mesmos fazem? Vocês falam com a contabilidade? Vocês acompanham, por exemplo, a DRE, né? Desde lá do passado? Contam pra gente um pouquinho. O que a DRE ajuda vocês? A DRE ela é um demonstrativo financeiro, né, que vai mostrar qual que é a eficiência econômica do seu provedor, qual que é o resultado. Ela que vai mostrar se a operação teve lucro ou prejuízo. Então tem a DRE, né, os relatórios que a contabilidade faz, que a gente solicita e deixa arquivado, né, dentro do nosso Drive, enfim, salvo na nuvem, de forma organizada, que eu mostro isso no meu curso do Zero Administrativo, como organizar os documentos da empresa. E também tem a DRE gerencial, né, que é aquela que você vai trabalhar junto com um sistema financeiro, ou caso não tenha uma planilha. E a partir da construção do plano de contas, você consegue ver todo o caminho que o dinheiro está fazendo dentro do seu provedor, né? De que forma está chegando, para onde que está indo, se está indo muito para custo, muito para despesa, se está sobrando lucro no final. Então, tudo isso a Daiane pode falar melhor, né, dessa parte gerencial, mas esse relatório é fundamental, gente, porque a gente consegue até mesmo ter uma parte de projeção e depois comparar o que foi projetado, o que foi realizado. E não só consultar uma vez no mês, quando fecha o mês, consultar sempre, né, tá sempre atualizando para poder tomar decisões baseadas em números, né, não somente no achismo. DRE é o mais importante, então, pro provedor de internet. Não é o mais importante, Lari, mas ele é um indicador essencial que a gente usa, né? A gente tem indicadores como o fluxo de caixa, um indicador diário. Aí a gente tem a margem de contribuição, um indicador semanal. E o DRE, um dos indicadores mensais. Então, o que acontece? Igual você falou, a gente olha o passado? Sim, porque através do DRE eu consigo fazer uma análise vertical e uma análise horizontal. Então, eu comparo cada linha do meu DRE com a minha receita do mês e cada linha do meu DRE com o mês anterior, com o ano anterior, para ver, eu evoluí? Eu evoluí como? Aumentando a minha receita e diminuindo as minhas despesas? Ou o contrário, eu diminuí minha receita e aumentei minhas despesas? Porque às vezes a gente olha assim e fala, tá bom esse mês tá bom, mas tá bom comparado ao quê? Ao mês passado? Ao ano passado? Então, qual a margem? Quantos % eu quero crescer em receita, quantos % eu quero diminuir em despesas? Então, através do DRE, linha por linha, que ele é um compilado das linhas do plano de conta. Então, eu pego lá meu plano de conta, linha por linha. Então, plano de contas, para quem ainda não tem na empresa de vocês, é necessário montar, porque você vai saber, como a Emily disse, o caminho do dinheiro. Então, eu estou entrando mais, está entrando mais dinheiro em SCM, em SVA, eu estou em despesas operacionais, a minha folha de pagamento está alta. Dentro da folha de pagamento, o que compõe a folha de pagamento? Eu tive mais rescisões esse mês, mas por que eu tive mais rescisões? Então, o financeiro, ele tem que trabalhar com os porquês. Então, a gente olha linha por linha, mas calma aí, o custo... No mês passado, estava 20% da minha operação. Esse mês foi para 30%. Silvia, o que aconteceu? A gente está comprando mais? Está comprando mais com... Dai, porque agora esse fornecedor não faz mais 60 dias. Ele faz só 30. Então, o prazo que eu tinha diminuiu. Mas o preço, em contrapartida, manteve-se o mesmo. Então vamos negociar com esse fornecedor, porque se o prazo era 60 e o preço manteve, vamos ter que pedir desconto. Então, tudo isso, através do DRE, olhando linha por linha, dentro dessas linhas, olhar o plano de contas, o que compõe cada linha, você consegue ter uma visão do passado, comparar com o mês que você está atual e projetar o futuro. Então, o DRE, ele é essencial, sim, é um dos indicadores importantes, né, que tem, porque o financeiro tem vários, a gente não pode só olhar o DRE, porque o DRE, ele vai ser, pensa uma fotografia, Lari, do mês. Então, o que passou
do mês inteiro, o DRE ele dá uma fotografia ali. Só que se eu não tratei lá no fluxo de caixa, se eu não tratei na margem, se eu não tratei na inadimplência, o DRE vai chegar e aí eu vou ter tomado decisões nenhuma. Vai ficar para o próximo mês. Não, tem que ser semana a semana, dia a dia, para que no final do mês, opa, agora eu tenho essa visão, então vou projetar o próximo mês, o que a gente vai fazer? Vai aumentar, vai diminuir, como que tá daqui a 2, 3 meses. Então, sempre ir projetando. Olha só. E quais são os erros, tipo assim, onde as empresas mais erram, na verdade, ao interpretar os resultados? Assim, que nem, por exemplo, tem os KPIs, né, os indicadores. Então, quais são esses números e quais são os erros, assim, onde as empresas erram quando interpretam os resultados? Vocês como especialistas ali da área. O primeiro erro é confundir faturamento Sim. com caixa e com lucro. Vocês Então, bateram muito nessa Sim. tecla, inclusive. esse é o primeiro erro. Segundo, que eu acredito, né, que quem é aluno da AWS Academy não faz isso, é confundir dinheiro pessoal com dinheiro da empresa. Não pode. Eu tô pagando as contas do sócio pela conta da empresa. Não, tira seu salário, tira ali o valorzinho seu, fica como despesa para a empresa e você paga suas contas separadas. Então, isso não pode se cometer. E não olhar a margem, que foi o que a Emily falou, de vender, achar que está vendendo o plano maior, né, financeiramente, R$ 249,90 e o outro é R$ 99,90. Vou vender mais esse 249. Só que a margem dele é uma margem vermelha, que não dá lucro para a empresa e nem paga os custos dele. Então, às vezes, eu vou vender mais R$ 99,90, mas eu vou ter que vender praticamente quase 2 clientes para ter aquela receita de um plano maior. Sim, só que a margem dele é mais lucrativa. E aí, para a margem do plano estar boa, tem que trabalhar muito no compras. Muito, porque conforme ela reduz o custo dos insumos, vai aumentar mais a margem daquele produto. E aí, a gente sabe que internet é tabelado, né? Commodity é tabelado, então a gente, assim, às vezes trabalha um pouco a mais, um pouco a menos ali, a concorrência às vezes é agressiva, quer vender um plano pela metade do seu, só que o seu custo, como que tá? Então, você tem que conhecer a sua operação para poder saber se o seu preço vai estar tabelado com o do mercado ou eu vou colocar R$ 2, R$ 3 a mais. Porque aí eu sei que eu vou ter uma margem e aí eu vou deixar de trabalhar com preço e mostrar o valor, né? A gente tem cursos que ensinam isso muito na nossa plataforma, né? Dos nossos mentores da área comercial. Então, que ensina a gente mudar ali, né? E trabalhar no valor. Então, tudo isso precisa ser muito analisado. E se cometer esses erros de... Porque, assim, cada vírgula importa, cada centavo importa no financeiro. Porque é montante, né? Hoje, tô com 3 mil assinantes vendendo um plano que não tá me dando lucro. E aí? Então, vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar para aumentar o ticket médio, porque o ticket médio é outro indicador que deve ser muito observado também, porque às vezes a gente pensa que é só quantidade de clientes. Então vou trazer 1.000, 2.000, 3.000. Tá, mas esses novos que eu tô trazendo, eu tenho um custo. Eu tenho um tempo que ele vai me dar um retorno. E o que tá dentro da minha base já? Se eu fizer um upgrade, vender algo ali, um acelerador de receita para eles e aumentar o ticket dele, eu vou ter esforço, sim, vou ter esforço. Só que eu vou ter com ele já me conhece, ele já verdade. tá ali comigo na minha base, já gosta da minha operação, do meu atendimento. Então, tudo isso são coisas que dá para mudar e afeta diretamente o financeiro. E, nesse caso, afeta de forma positiva. Olha só, então às vezes é mais fácil e menos custoso eu levar ali benefícios ou produtos para os meus clientes que eu já tenho do que ir atrás de clientes novos. Fora que tem que fazer instalação, colocar novos equipamentos, né? Então essa é uma dica bastante valiosa. E outro erro também, Lari, que muitos podem cometer é não calcular tudo que vai numa instalação. Então, a gente, assim, no curso lá de precificação, eu ensino, deixo planilha lá para fazer, porque tem que colocar todos os insumos, todos. Eu gasto uma lista de 10 insumos, coloque esses 10, o custo de cada um, a hora homem,
a gasolina, Nossa. tudo, o link, porque às vezes a gente só pensa no equipamento, né? Chegou lá, a Silvia comprou uma ONT, exemplo, R$230. Aí eu só vou pensar naquilo. Ah, é 230. Mas e o drop, fixa-fio, SRDO, em alguns lugares aí deve ter outros nomes, mas é uma lista grande de itens que vai numa instalação. E a pessoa não calcula, esquece. Ou às vezes calcula, mas está gastando, em vez de gastar 20 fixa-fio, está gastando 50. E aí não soma essa diferença. Então, precisa saber o que vai na instalação do seu cliente, quanto que custa esse cliente. Mas às vezes um cliente gasto 150 metros, outros eu estou gastando 80. Então, pega a média e monta o seu preço. Porque assim você vai saber o quanto está investindo nesse cliente, quando vai ser o retorno e se ele está dando lucro ou não. Então, isso precisa saber. Dono de provedor, pessoal do financeiro, precisa saber o quanto custa cada cliente. E sem contar que ainda, isso daqui a gente está falando do CIC, que é custo de instalação do cliente. Mas e o CAC, que é o custo de aquisição de cliente? Então, quanto que também eu estou investindo no marketing ou PAP, outra forma, e somar também quanto que está trazendo ali, né? Quanto que fica o CAC mais o CIC para poder saber o valor daquele cliente. Olha, e temos a questão também, né? Por exemplo, a empresa que está ali no vermelho, né? Ou quase indo para o vermelho. Onde a empresa ela deve investir ou deve parar de investir? Porque tem gente que fala assim, né, no caso, tô no vermelho, vamos parar tudo a operação, vamos ficar só com esses clientes. Então, a empresa deve continuar vendendo, porque você falou que quando você instala, um cliente tem um custo elevado. Então, a empresa deve parar de vender? O que a empresa pode melhorar, no caso, para sair do vermelho? Jamais parem de vender. Jamais. O Henrique, Porque senão vai ter uma hora que... Porque assim, Lari, se esses clientes, eu tenho 1000 clientes, e eles nunca fossem sair da minha base, eu ia conseguir organizar o meu financeiro, e aí depois eu ia atrás de novos clientes. Mas não é assim. Porque acaba saindo por inadimplência, por outros motivos de insatisfação, que a gente tem que melhorar sempre a operação para que não ocorra isso. Então, imagina, vai ter uma hora que esses 1000 vai acabar. E se eu não estou vendendo todo mês, trazendo novos clientes? Então, o que tem que contar é a adição líquida, é o que entra mesmo, que sobra ali na minha operação. Então, entrou X, saiu Y, sobrou Z na minha base todo mês. O que tem que ser feito não parem de vender, por favor, não parem. Só que negocie com o fornecedor, né, Silvia? Vê a melhor forma. Às vezes vai aumentar, sim, o custo naquele momento, mas eu ganhei um prazo. Às vezes 60 dias dá pouco, conversa com o seu fornecedor, 90, 120 dias de carência, para que o seu cliente te pague a primeira mensalidade, vai acumulando ali e vai pagando o fornecedor. Deixar de vender jamais. Então, sempre tem que ter esse planejamento. Quantas novas vendas eu quero por mês? Quero tantas vendas por mês. Quanto que vai me custar para colocar esses novos clientes por mês? Tá, X reais. Como que eu vou ter esse dinheiro? Não estou indo no caixa, estou ficando no vermelho. Então, vou trabalhar com o fornecedor? Vou trabalhar com o banco? Como que eu vou fazer? E organizar, dar prioridades e honrar os compromissos. Se eu negociei com você, fornecedor, e olha, não estou conseguindo pagar hoje, Larissa, me dá um prazo de mais 20 dias, consegue segurar os juros para mim? Conseguiu, Larissa fez a parte dela. Aí chega lá daqui a 20 dias, eu não honro o compromisso com você. Então, tem que se organizar e dar prioridades. Porque a gente só prioriza aquilo que a gente tem como importante, aquilo que a gente coloca assim como meta, né? Então, tendo a meta, eu vou priorizar. E aí, minha meta, então, é manter os meus fornecedores em dia, é trazer mais clientes, é reduzir meu custo. Então, todos os setores têm que ter metas. O financeiro tem meta. O financeiro tem meta de redução e tem meta ali de aumentar a margem. Então, o que eu vou fazer para aumentar a margem? É reduzir o custo. Sim. Então, mas é só o financeiro que gasta e a operação toda, né? Por isso são despesas operacionais, que é da empresa inteira.
E aí, conversando, teve muita rescisão esse mês. RH, por que tá tendo muita rescisão? Porque tá tendo erro nisso, aquilo. E todos os porquês que eu falei, para poder reduzir. Porque senão vai chegar no final do mês, no final do ano, Sim. e nunca vai bater o objetivo ali da empresa. Inclusive, a Irene e o Wagner também vieram aqui. Gente, para quem não assistiu ali a live, os donos da WSNet, quem não sabe, a internet mais bem avaliada no Google, que trouxe ali a WS Academy, mostrando na prática, né? Sim. Tudo que a WSNet fez ali na prática e que deu certo. Então, a gente trouxe os donos aqui para falar um pouquinho sobre essa trajetória, os degraus que foi escalando ali o provedor. E eles falaram até que no setor de conservação, a Irene falou que até a medida que coloca, né, de desinfetante, água, para poder, às vezes, durar mais o produto, tudo essas coisinhas. Então, porque assim, Lari, todos que estão na operação, eles têm que ter essa visão de dono. Sim. Então, essa visão assim, gente, é aqui, eu trabalho aqui para realizar o meu sonho. Então, se a empresa está crescendo, eu vou crescer junto também. Sim. Então, é isso que tem que ter. Então, hoje o nosso pessoal da conservação, elas têm esse cuidado de diluir conforme o rótulo. Não, mas está fraco. Mas, gente, isso daqui foi feito por especialista. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Tá fraco mesmo o produto? Então, compras, vamos trocar esse produto porque realmente não está com qualidade. Então, ter essa comunicação, saber realmente, eu sou dona dessa parte, né? Assim, cuidar de cada pedacinho como se fosse meu mesmo. O que eu posso melhorar? O Wagner sempre fala, né? Sim. Sempre dá para melhorar. Então, o que eu posso? Então, na conservação, vamos melhorar essa parte. Na parte técnica, vamos evitar desperdício. O pessoal técnico fica doido comigo, eu falo, não perca. Mas, às vezes, um conector, 2, que caiu para debaixo do banco, ele nem até perdeu, assim, na operação. Caiu ali por debaixo do banco, aí ele pediu no estoque, aí o estoque repôs, aí daqui a pouco pede compras, só que aí quando vai fazer o checklist do carro, vê que tava lá o conector. Então, tudo tem que ter esse olhar, esse cuidado, para que pensar assim, nossa, a gente pode estar reduzindo isso, a gente pode estar melhorando isso. Com isso, o impacto financeiro vai ser positivo. Sim. Então, sempre ter esse olhar, né, de todo, na operação num todo. Olha, são pequenas coisas no dia a dia, né? Pessoal que trabalha mais no escritório, às vezes tá o ar-condicionado ligado sem precisar, ou então sai para almoçar e não desliga o ar, né? Acaba imprimindo alguma coisa na impressora só a frente, em vez de aproveitar o frente e verso. Então, tudo isso pequenas coisas, mas que igual centavos, né? No volume faz total diferença, né? E pegando um gancho também sobre isso que a Dai falou, a gente pode falar sobre reserva financeira, que eu acho que é um tópico muito importante, né? Principalmente para quem precisa se resguardar, né? Todo mundo, na verdade, porque é uma reserva de emergência, né? Para emergências que a gente não sabe o que vai acontecer, não consegue prever. E o indicado pelos especialistas aí do mercado é que a empresa ela tenha guardado das despesas, né? O valor das despesas referente a 3 a 6 meses de operação. Como se não estivesse vendendo nada, né? Não vai parar de vender, mas considerando esses 3 a 6 meses de operação, quais são as despesas que, diferentemente do custo, despesa é tudo aquilo que mantém a operação em pé, né? É tudo aquilo que mantém as portas abertas. Então, administrativas, financeiras, comerciais. Então, juntar esse valor mesmo, né? Colocar lá no seu plano de contas para que apareça na sua DRE, nos seus relatórios, que essa é uma linha que tem que ser olhada também. Sim. Porque, às vezes, numa emergência acontece, não tem de onde tirar, né? Vai pegar de onde? De um empréstimo, do cheque especial, né? Do aporte dos sócios. Então, ter já essa reserva para, caso aconteça alguma emergência, poder utilizá-la é muito importante. E não é tudo que é emergência, né, gente? Saber classificar também. Né? Então, Qualquer coisinha vai mexer, né? Aí se não tira daqui, tira dali, no final não sobra nada. Então é muito importante também ter esse olhar, essa prevenção. Olha só. E às vezes, reserva. Lari, o pessoal, né, quem trabalha no financeiro fala, mas tá ficando vermelho o meu mês, como que eu vou pensar numa reserva de emergência? Tem que começar com pouco. São de 3 a 6 meses, vai dar 2 milhões.
Tá, eu não tenho isso agora, mas começa com R$500, R$200, R$300, R$1.000. Quando você cria o hábito e você coloca como um pagamento, eu não tenho que pagar meus fornecedores, então eu tenho que pagar a minha empresa. Uma obrigação. Uma obrigação de reserva de emergência. E vai colocando, e coloca em aplicações, não deixa o dinheiro ali parado na conta, porque senão acaba também usando no dia a dia. E criar o hábito. Porque às vezes a gente olha assim a realidade e fala, não dá para fazer isso. Mas começa pelo pouco. É R$100. Nossa, mas R$100 para uma empresa? Começa com R$100. Às vezes é R$100 por semana, às vezes vai ser R$100 no mês, mas daqui a pouco é 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. E quando você vê, você está conseguindo montar a sua reserva de emergência e não mexer nele. Ah, então... E não é tudo que é emergência, né, Sim, pessoal? não. Por favor, não é sempre que você... Né, acontece uma coisinha, você vai lá retirar esse dinheiro. É importante ter uma política, né? Sim. Sentar com uma diretoria, colocar no papel mesmo para ser uma política clara e consultar sempre que precisar. O que é emergência? Em quais casos a gente vai tirar? Quanto que a gente vai tirar? Né? Tudo isso precisa estar escrito, senão vai da cabeça da pessoa, né? Do financeiro e tira tudo que tem lá. Então, é muito importante tudo ter uma política, né? Tá registrado, tá escrito quem foi que aprovou a política, pra gente sempre saber, ter uma guia, né? Uma bússola. O que a gente deve fazer em situações assim, que são atípicas. Muito bom. E essa parte de cliente, fornecedor, ajuda bastante nas tratativas. Hoje em dia, as empresas, elas estão financiando mais os clientes ou sendo financiadas pelos fornecedores? Olha... Depende. Vamos partir do princípio daquilo que a Daiane falou, né? A empresa, ela começa numa gestão financeira reativa, então, financiando os clientes. Por isso que é muito importante que ela se organize, né? Principalmente em questão de compras, financeiro, para o que o fornecedor financia a sua operação, né? Então, negociar os prazos, reduzir custo, mas sem diminuir a qualidade do produto. Porque aí você passa de uma empresa que estagna, né? Que fica financiando o seu cliente, não consegue expandir, não consegue investir em novos equipamentos, sempre na mesma situação, com o nível de inadimplência lá em cima. E sendo que, né, tem como se organizar quanto a isso. E os seus fornecedores financiar a sua operação. E quando eu falo isso, seria o quê? Negociar prazos, né? Então, com isso, você consegue receber do seu cliente para pagar o seu fornecedor. Os prazos médios que eu falei. Então, uma operação, uma gestão financeira, uma empresa que está se profissionalizando aí no mercado, ela não financia cliente de jeito nenhum. É o fornecedor que vai financiar a sua operação. Até que você receba do cliente para poder quitar essa dívida, né? Olha só. Exatamente, Lara. Então, inclusive, é muito importante o setor de compras estar sempre alinhado com o setor financeiro nessa parte, né? Sempre buscar uma carência um pouco maior, né? De 45 dias, de 60 dias. E também o setor de compras sempre está verificando antes. Financeiro, dia 10 é um dia bom para colocar um novo boleto de tantos reais de tal fornecedor? Aí ele vai te falar, ele vai olhar lá no fluxo que ele já tem, programado certinho, vai falar, dia 10 não dá, que já tem bastante conta. Então, que dia fica bom? Aí, com essa data que o financeiro te passou, você consegue, então, alinhar ali com o seu fornecedor para conseguir melhorar o prazo, melhorar a data de pagamento e tudo ficar alinhado certinho. Olha só, muito bom, gente. As nossas especialistas aqui, para quem ainda não preencheu o formulário, lá aqui no chat, vocês podem preencher que nós vamos encaminhar um e-book do financeiro, então, no e-mail de vocês. É isso, né, pessoal? Exatamente. Olha só. Esse e-book vocês prepararam? Vocês que prepararam o e-book? Sim, nós preparamos, né, com todo o carinho do mundo, pensando ali numa forma didática, né, onde a gente pode ajudar diariamente, né, quem trabalha no financeiro, algumas dúvidas, quem trabalha no compras e mais conteúdos assim, aí mais completo mesmo, lá no WS Academy, que a gente tem cursos na área de compras, na área de financeiro. E agora, Lari, dia 16, sai 2 novos cursos fresquinho do financeiro. Do que serão esses 2 cursos? Vai ser um curso onde vamos falar de cronogramas e orçamentos de marketing e endomarketing, porque sempre fica essa briga, A gente vai falar disso agora, inclusive. Fica essa briga do financeiro e o marketing. E também um de planejamento e indicadores financeiros, onde lá a gente deixa, e nesse, Lari, tô deixando até um arquivo
que é onde a pessoa consegue editar e apresentar os seus KPIs. Então, quem não tem o modelo de KPIs vai sair dessa aula, desse curso, sabendo aplicar ali, colocar e ter sua reunião de KPIs com um layout. Já vai estar tudo da pronto AWS já. Aí que a Nossa. diretora fica feliz, né? Que Ver um fácil, relatório. gente. Realmente, a AWS Academy facilita aí para os provedores de internet, ainda mais quem está começando agora também, pessoal. Por favor, já chama aqui a nossa consultora, né? Porque a gente consegue tirar as dúvidas de vocês também e apresentar, mostrar os cursos que tem. Já vamos falar já os que já estão na plataforma. Mas antes, vamos voltar aqui para o marketing e para o endomarketing. Inclusive, saiu um vídeo muito engraçadinho, né? Sobre, lá no nosso Instagram, quem não segue, gente, ó, wsacademy.br. E sobre essa parte de planejamento estratégico do setor de marketing alinhado ali com o setor, né, administrativo, financeiro, enfim, com o financeiro. Vamos dizer, quanto tempo antes das ações, dos sorteios, das campanhas, deve ser feita essa reunião? Como é que funciona ali, pelo menos na WSNet, que vocês fizeram que deu certo? Olha, Lari, normalmente calendário é anual, né? Então a gente não pode deixar para fazer a ação, reunir e fazer, mês que vem, Dia das Mães, vamos fazer a ação. Aí chega agora e a gente senta e resolve. Não. Aí não dá. Na WSNet, nós temos uma data específica, né? Que no mês de outubro e novembro nós começamos a fazer o planejamento estratégico. Então, não só as ações do ano da empresa, o quanto a gente quer crescer, o quanto que a gente quer reduzir, quantidade de clientes que a gente quer trazer, ticket médio. Onde quer chegar? Onde a gente quer chegar. Da onde surge isso, né? Das nossas diretrizes. Então, toda empresa tem que ter sua missão, visão e valores, Sim. né? Então, tem essa tríade para chegar. Então, através disso, nós criamos o nosso planejamento estratégico empresa. Depois, a gente vem destrinchando planejamento estratégico com as ações de marketing. Então, a gente senta, né? O marketing que vem com as ideias, tá, gente? O marketing senta lá com uma lista enorme e o financeiro vai. Esse pode, esse não pode. Nós não cancelamos ações, né, Lari? A gente só entra porque, às vezes, no mesmo mês, tem 2, 3 ações. Mas aí não vai dar tempo de divulgação. Não vai dar aquele retorno que teria que ser. Então, Às vezes é melhor investir mais em uma, dar mais força para uma só. do que ter várias no mês, né? Às vezes, nem sempre a quantidade vai trazer qualidade. a qualidade. Exatamente. Então, aí a gente senta lá, tem outubro, novembro, definimos. Em dezembro, gente, já tem as ações, porque em janeiro já começa o ano, né? Tudo check. Então já tá tudo certinho, com todos os atendimentos abertos. Então a gente sabe a data que tem que comprar, porque aí transfere para o compras. Ela tem tempo de comprar com calma, ir atrás de fornecedores e fazer aquelas ações fluírem, né? Então nada pode ser em cima da hora. Tudo tem que ser planejado e o planejamento ele tem que ser sim feito no ano anterior. Então agora nós estamos em 2026, quando for no final do ano, né? Outubro e novembro, pra gente ter aquele tempo hábil, porque a gente sabe que dezembro é uma correria para Não é pra fazer dia 31 de dezembro. Não, aí não tem nem como. Então começa lá em outubro, faz ali o marketing, vai criando todas as ideias, aí tem até ali, vai até dia 15 de novembro pra tá tudo ok e pronto. Janeiro em diante a gente já tá tranquilo, não tem nem como eu discutir, porque a gente já Você já provou. já aprovou, já tá Você já aprovado tinha lá. Aham. Então esse é o ideal, o mundo ideal. Mas para quem ainda está começando, então não faça muitas ações. Faça com o tempo. Então, por exemplo, estamos em abril, já está muito perto para o Dia das Mães, mas é uma data muito especial, né? Não tem como ficar sem passar. Então, pega esses últimos 15 dias do mês e analisa nessa semana para que dê tempo para comprar na última semana, para não ficar lá 2, 3 dias antes do Dia das Mães e pagar Pra mais fazer, caro. sim, Porque a sim. gente sabe que aumenta o preço das coisas, né? Dependendo do que a pessoa quer sortear ou se vai dar um brindezinho para todos os clientes. Então, conforme a ação, precisa ter. E tem caixa para isso? Não tenho caixa, então o fornecedor vai me financiar. Às vezes o compras consegue, conversando com o fornecedor, para divulgar a marca do fornecedor, trazer alguns brindes para sorteio. Então dá para fazer ações de vários tipos,
sendo planejado. Até parceria com algumas marcas também, Sim. né? De Locais repente. também, né? Locais, fazer ali um vídeo, mostrar um pouco da marca e Estimula até o comércio, né? da fazer própria essa, cidade. fazer uma parceria também. Sim. E um ponto do que a Day falou é, depois que teve a ação, sentar e ver qual foi o resultado disso, né? Principalmente, né, olhando para a parte de marketing, quantos clientes trouxe? Foi uma ação de posicionamento ou foi para trazer cliente? Né? E ver quanto que isso impactou na meta estratégica da empresa, na visão. E quando se trata de endomarketing, não fazer ações avulsas, sem significado. Ah, é Dia das Mães, vamos dar uma flor. Mas por que a gente vai dar uma flor? Tem que estar vinculado aos valores da empresa, né? A missão da empresa. Então, sempre trazer isso vai reforçar muito mais a cultura, né? Então, o RH tem junto com o marketing, tem essa possibilidade enorme de reforçar a cultura em cada ação de endomarketing. Não só trazendo ações, né? Mas trazendo significado e como que isso tem a ver com a empresa, de fato. Trazer, É muito- então, tem que trazer também ação para os colaboradores também, né? Sim. Para reforçar a cultura e Sim, tudo aí mais. como a Emily diz, a gente tem ali nossos valores, né? Então, a empresa de você definiu quais são os valores e eu vou fazer uma ação de endomarketing. Então, toda vez que for fazer essa ação, coloquei, o meu valor é melhoria contínua. Então, hoje a gente está fazendo um treinamento que vai receber um brinde lá no Dia das Mães para poder valorizar. Então, melhoria contínua, que ninguém melhor do que uma mãe, né? Para estar ali Melhorando. né? A gente tem que melhorar a nossa paciência, a gente tem que melhorar tudo. Então, ter, assim, né? São exemplos, mas a gente trazer voltado, porque a cultura, né? Todos que passaram aqui falaram sobre cultura. E a cultura, ela tem que estar enraizada no nosso colaborador. Então, sim, ações de endomarketing são essenciais. Às vezes a gente fala, o RH veio com uma historinha, olha lá, mais uma festinha. Não. Se você tem um cronograma, se você tem ali um orçamento e chegou com uma apresentação que no curso, Lari, tem uma planilha que se apresentar com aquela planilha, não tem como o financeiro negar, viu? Olha, o financeiro que tá falando, gente. Não ó. tem como o financeiro negar. Lógico, né? Não vai querer ir pra Sim. lua, né? Que agora Agora a moda é essa. a internet tá chegando na lua e daqui a pouco vai querer mandar um colaborador pra lua. Experiência. Experiência. Mas, assim, chegar tudo detalhado, olha, tanto, vamos gastar isso. Aí, o compras ainda, com sempre o compras, quem tá no compras, ele tem que ter a mentalidade de redução, só que é uma difícil, hein? Porque é redução com qualidade. Então, ela poderia falar, não, vou comprar uma flor ali naquela floricultura que tá R$5 e na outra tá 15. Mas e também a experiência? Como que tá a flor? Né? Essa daqui tá murchinha, essa daqui não. É tá, ser mais né? barato e não ter qualidade, Não, pra quem não tá... pode. E porque senão, tá cadê o junto, encantamento? Não é só o ato de entregar. Tem que ter tudo aquilo, né? Nossa, tem que fazer sentido com os nossos valores, com a nossa missão, com a nossa visão. Tem que ter aquele efeito, né? Nossa, eu sou lembrada. Nossa, esse encantamento. Então, tudo isso organizado, Lari, não Dá tem como certo. dar errado. Dá certo. Mas assim, daí aquela empresa que ainda não tem um orçamento definido para essas questões, né? Porque tem empresa também que não coloca como prioridade, que são prioridades, né? Nós sabemos que também quem faz esses planejamentos, que nem vou atrair os clientes, eu preciso atrair os clientes, mas como eu vou fazer isso? Então, qual o orçamento que essas empresas devem definir? Qual é a base que elas conseguem tirar, assim? Lari, é muito difícil a gente falar uma porcentagem, porque Sim. varia de empresa para empresa e aquilo, né? São prioridades. É. Então, tudo tem que estar vinculado à sua missão. Se eu quero ser referência em internet, se eu quero aumentar a minha base de assinantes, se eu quero aumentar o meu faturamento, eu preciso trazer clientes. Sim. Então, qual prioridade? Começa no básico. Então, nem todos usam tráfego pago, mas se começar a usar, não vai começar a anunciar com 100, 200 reais por dia. Começa por pouco, vai testando. É uma ação, vamos fazer um sorteio. Então, quer fazer um sorteio? Vai ser algo grande, como, por exemplo, um iPhone? Então, não faz para um mês, faz para 6 meses. Então, começa a divulgar, porque aí você está trazendo mais clientes num período de 6 meses. Ou vai fazer para o final do ano, então já começa a divulgar agora, que lá em dezembro vai ter um sorteio de um iPhone, porque já a gente atrair, sabe sim. que é caro, né? Sim. Um equipamento, né?
assim, um investimento alto. Para quem não tem caixa, é muito alto. Então, o que acontece? Vai programando. Tem que colocar, ter na cabeça, na mente, que é importante. Se a pessoa não achar como importante, aí não tem como. Ela pode ter caixa ou não ter caixa, que não vai fazer. Tem que ter uma mentalidade assim também, né? Por exemplo, tem que ter a mente aberta, né? Que tem gente que já baixa até tecla, não vou gastar com isso, usa como... Acha Às que é vezes não besteira, gasto, né? é um investimento. Né? Mas a gente só faz aquilo que a gente prioriza, como a Daiane bem colocou. E tudo aquilo que a gente foca, expande. Então, se a gente foca para fazer uma ação, a gente vai fazer para rachar, né? Vai fazer da melhor forma, de forma planejada. E depois vai analisar quais foram os impactos que essa ação teve, né? Quais foram os resultados que ela trouxe para nossa empresa. Então, realmente, é definir essa prioridade junto com a diretoria e estar alinhado, sim, com a sua missão, visão e valores, que são as diretrizes que guiam a empresa. Muito bom, é isso aí, pessoal. As meninas aqui, as mulheres do nosso financeiro, especialistas. E estamos nos encaminhando para o final, então eu queria que vocês dessem uma dica aí para as empresas saírem um pouco desse improviso. Então, qual o primeiro passo para sair do improviso e ter essa gestão financeira mais estruturada? Obviamente, contratar a AWS Academy. Já ia falar isso. Vamos falar do curso de vocês, então deem uma dica aí. Já pode falar também um pouquinho do que tem lá nessa plataforma aí de cursos. Certo. Então, contratem o WS Academy. Lá tem uma trilha do financeiro, tem a trilha de gestão também, onde eu ministro em ambas as trilhas. E para você, né, que tá ali no financeiro, que todo dia você chega na operação, não falo nem tanto dono de provedor, eu falo ali o analista, o assistente, o supervisor, não importa o time todo, né? não importa o seu cargo. Você tem que ter essa mentalidade de querer evoluir. Então, às vezes, a gente tá lá com a plataforma, a pessoa não assiste, né? O dono investe e você tem que correr atrás. Então, invista no seu conhecimento e deixe de apagar incêndio. Então, comece a ser organizado. O que eu cheguei hoje? 8 horas da manhã, o que eu tenho que fazer? Faça sua listinha, siga seus indicadores financeiros diários. Depois, alinhe um dia certo para ter os semanais e o final do mês ter o mensal. Então, tudo isso, você tendo uma organização, você sabendo o que vai fazer diariamente, vai surgir, sim, incêndio. Vai ter algo que você vai ter que fazer de última hora. Mas você consegue, eu fiz até aqui, resolvi o que eu tenho que fazer, volto para minha demanda e entrego o meu dia, né? Como uma boa executora, como já passou aqui sobre perfis comportamental, a gente gosta de um check. Então, a gente vai lá e conclui tudo. E trabalhar na organização e se ver, Lari, porque às vezes, eu só sou um pagador de boleto, eu só faço parte do contas a pagar. Não, comece a mentalizar que você vai ser um financeiro estratégico, que hoje você está nessa fase de reativo, mas você vai se estruturar para estar como financeiro gerencial e assim melhorando dia a dia. Porque se a gente não priorizar, nós não vamos chegar. E como a Emily disse, tem que focar para expandir. É isso aí. Então, pessoal, no setor de compras, a dica que eu dou é seguir processos, né? Lá no curso que eu falo um pouquinho sobre o processo de compras, eu explico como montar uma política de compras. Então, é muito importante, se você, empresa, ainda não tem uma política de compras na sua empresa, então comece por aí. Monte a política de compra, monte o processo de compra e monte também o processo de homologação. E aí você começa a seguir o passo a passo. E aí também monta essa política e passe para os outros setores. A liderança também tem que passar para todos os setores, para todo mundo seguir o processo. Lógico que emergência, urgência sempre vai existir, mas quando você tem um processo alinhado, já fica muito mais fácil. Já sabe o que fazer, Já né? sabe o que fazer, exatamente. É uma receita de bolo. É uma receita de bolo, exatamente. Então, não tem como errar, né, gente? Você seguiu a receita, vai dar certo, vai sair o bolo no final. Muito bom. Bom, pessoal, na AWS Academy eu tenho a trilha do administrativo, né? Onde tem o curso do zero administrativo, que te ensina do básico mesmo a como ser um administrativo organizado, estratégico, que tem os documentos em ordem, as informações corretas, concretas e atualizadas. E também a administração da qualidade, né? Que vem muito para a parte de processual. Como fazer um fluxograma, como fazer um CIPOC,
Tudo isso para que, não só aplicado para o setor administrativo, dá sim para replicar para outros setores, principalmente compras, entre outros. Mas como seguir um processo, como criar um processo, mapear e depois como registrar ele para que todos os outros sigam da mesma forma. E na trilha financeiro, eu tenho o curso Código Financeiro, onde a gente fala sobre todos os relatórios, né, os mais importantes aí para uma gestão estratégica, e também sobre ciclo operacional, ciclo financeiro, que envolve muita parte de compras e negociação de prazos médios, né? E a dica que eu dou para vocês hoje, primeiramente, contrate a AWS Academy, essa plataforma é sensacional, eleva o seu provedor aí para outro nível, né, um nível profissional mesmo. E a dica de eu dou tenha um plano de contas, principalmente para quem está começando, não sabe para onde vai o dinheiro, tem um plano de contas, desenhe quais são os tipos de entrada que você tem, os tipos de custo, os impostos, classifique certinho, as despesas também, tem a linha, né, da reserva de emergência, porque se a gente não tem um plano de contas, a gente está atuando no escuro, a gente não sabe qual que é o caminho do dinheiro dentro da nossa empresa. Então, ter o plano de contas é o primeiro passo para depois você ter uma DRE gerencial, você ter esse controle de fluxo de caixa. Então, essa é a dica de ouro que você deve priorizar. Plano de ação. Terminou de assistir a live, vai fazer o plano de contas da sua empresa. Olha, e sim, e contratem a AWS Academy, porque lá as meninas deixaram tudo disponibilizado, né? Documentos, a Sil falou que deixou... Guias, planilhas, ferramentas. Não tem erro então, né, gente? É só... É a receita do bolo mesmo. É isso o que aí. deu certo pra gente, que com certeza vai dar aí no seu provedor também. E mais uma vez, na prática, que não é teoria, a gente não tá inventando, pessoal. Aqui é realmente na prática o que deu certo para a AWSnet chegar a mais de 30 mil avaliações no Google, a internet mais bem avaliada aí de todo o Brasil, tá bom? Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Estamos encerrando, infelizmente, mas eu quero agradecer a participação de vocês, todo esse conteúdo que vocês trouxeram aqui pra gente. Inclusive, quantos estados a AWS Academy tá? Em 10 estados, Lari. Eita, vai dominar o Brasil, gente. Gente! O Brasil vai ficar azul. 10 estados, então. Quantos alunos já? A gente tem mais de 400 alunos. Meu Nossa! Deus, impactando muitas vidas, né? Transbordando o Realmente. nosso conhecimento. E nós lançamos, foi em fevereiro que a gente lançou? Dia 2 de fevereiro foi o lançamento oficial. E hoje nós já estamos com mais de 400 alunos, está sendo um sucesso. E quem ainda não é cliente da AWS Academy, chama aqui a nossa especialista. Chama aí, pessoal, a nossa consultora, por favor, porque não tem erro, tá? Já temos uma aderência aí muito grande em 2 meses, né, de operação. Então, assim, não tem erro, tá, pessoal? E é isso. Querem falar mais alguma coisa? Só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Agradecer todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Espero poder ter contribuído um pouquinho aí com a empresa de vocês. Agradecer também por esse momento. Foi muito produtivo. Acho que dá para tirar vários insights desse bate-papo. Seguir a gente nas redes sociais, AWS Academy, AWSnet. E também dizer que conhecimento é poder, né? Mas poder sem ação é só um conhecimento que vai ser esquecido. Olha Então, não adianta assistir essa live e não ter um plano de ação para aplicar dentro da sua empresa. Você precisa realmente ver tudo aquilo que fez sentido para você aplicar no seu provedor, conversar, né, com a nossa consultora da AWS Sim. Academy e ter uma estratégia para poder organizar o seu provedor. Né? E tirar do papel, Exatamente, tirar do papel, isso é muito importante. Senão vira só um planejamento esquecido. Então, tem E a é na ação. prática que vai estruturando muita coisa. Muita coisa da AWSnet, pelo menos, foi se estruturando ali, mas foi na Sim. prática, tem A que bandeira fazer. do Brasil, né, é ordem e progresso. Então, a das empresas é progresso e ordem. Então, a gente começa e depois melhora. Sempre assim. Olha só. É bem isso. Muito obrigada, pessoal, né? Obrigada, meninas, por compartilhar conosco aqui, né? Foi uma tarde muito proveitosa. E assim, realmente, quem não é da AWS Academy, seja a partir de hoje, de agora, não pense. Sempre tem uma verba para evolução. Por quê? isso Uma aí. coisa que evoluiu muito a AWSnet foi investir em conhecimento. Então, o Wagner e a Irene, por mais todas as situações que já passamos, que hoje, graças a Deus, nós somos uma empresa referência, eles nunca deixaram de investir em estudo. Então, sempre falavam, mas
alguns provedores pensam, mas eu não tenho esse valor agora para investir nesse curso. A minha equipe não vai estudar. Se você já tem esse pensamento, realmente você não vai evoluir. Então, investir em conhecimento é onde vai levar a sua empresa para o próximo nível. E a WSNet está aqui para ensinar na prática. Isso Então, aí. os nossos CEOs investiram na WSNet em conhecimento, em várias mentorias, em vários cursos, e hoje nós estamos ensinando vocês na prática o que nós fizemos e o que está dando certo. Não é assim, vou mostrar uma planilha financeira que eu não uso. Eu uso todo dia essa mesma planilha. Mas você tem sistema? Tenho sistema, mas um bom financeiro gosta de planilha. Então, tudo isso a gente está ensinando, o que a Emily colocou, o que a Silvia colocou, é tudo que a gente usa no nosso dia. Então, na operação hoje, nós já usamos esse documento, esse material que está disponível. Então, dono de provedor, invista no conhecimento da sua equipe e no seu também. Olha só, então expandir a mente, abrir a mente, né, para ir atrás de conhecimento é o primordial, né, pessoal? Então é isso, invistam. Já chama aqui nossa consultora da WS Academy. E é isso, gente, uma boa tarde aí para vocês. Obrigada. E também para quem tá assistindo a gente, uma boa tarde. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.